Ouça agora a ministração da ADVIVA com o pastor Elder Vale. Aqui a palavra te alcança onde você está. No meu primeiro devocional da semana, eu abri no texto de Mateus 25, ou melhor, 1 Samuel 25. E todos os dias da semana foi aqui meu devocional. Então, diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então é isso que o Senhor me entregou durante a semana e eu sei que tem algo para você também. Os irmãos encontraram? E havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. E era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas. Tinha 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Caleb. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar na tua casa, pela palavra lida, pela oportunidade de falar e ouvir a tua voz. Fale conosco mais uma vez, segundo a tua vontade, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Que seja uma noite de crescimento na tua palavra, que as nossas crises sejam movimentadas hoje, que os nossos tempos de paz sejam fortalecidos. Pai, e eu sei que corações atormentados hoje terão uma palavra de confronto, mas um confronto que vai dirigi-los para um caminho de mudança. Sei também que corações em paz vão receber uma palavra de ânimo para que estejam vigilantes e prudentes, para que a paz e a bênção continue sobre a vida deles. É a nossa oração a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Primeira Samuel vai narrar a história dos primeiros reis, ou o caminhar dos primeiros reis do povo de Israel. 1 Samuel começa contando a história do nascimento de Samuel, que nasce em um tempo de juízes. Os irmãos vão lembrar que o ano passado, ou aqueles que estavam aqui, nós fizemos um estudo sobre os juízes e nós encerramos ele falando sobre Samuel, que foi o último dos juízes. E esse juiz é o juiz que recebe a missão de Deus de ungir os próximos que viriam de um novo tempo, de uma nova aliança, de um novo caminhar de Deus para com o povo, a qual o povo de Deus teria um rei, um homem de carne que governaria sobre eles e que os orientaria, mas sempre, como desde a aliança com Abraão, homens que fossem dirigidos e orientados por Deus. O que Samuel faz e é seu propósito, além de julgar o povo, Samuel vive também e exerce o ofício sacerdotal, porque Samuel é da casa de Eli. Samuel é o homem que Deus escolhe para ungir e escolher os próximos reis sobre o povo. Samuel tem no seu currículo a honra de escolher 2. Talvez o primeiro, o Saul, não vai ser assim tanta honra. Mas honra foi, porque a missão de Samuel foi exitosa, ele fez bem. Saul que não aproveitou a oportunidade que teve, mas Samuel não tem culpa disso. E o capítulo 25 vai começar com a morte de Samuel. E Samuel morre em um tempo em que Saul já havia sido desaprovado. Morre em um tempo em que Davi já havia sido ungido. Morre em um tempo em que Davi já estava começando, ou melhor, já tinha incomodado Samuel ou Saul de uma maneira tal que ele já vivia em fuga. Davi já vivia o tempo todo fugindo, por quê? Porque Saul o tempo todo queria pegar Davi. Eu estou construindo um pano de fundo para que você entenda que existia ali no capítulo número 25 um tempo de múltiplas crises. Era a crise pela morte de Samuel. E o texto começa, o versículo número 1 diz que Samuel morreu. Era crise porque Davi vivia um tempo de fuga, Davi vivia em fuga. E era crise porque nesse tempo a Bíblia diz que Davi percebe a necessidade de suprimento. Davi estava com o seu povo, ou estava com os seus soldados.
Davi, em fuga, começou a reunir exército. Esse exército não era para combater contra Saul. Esse exército era para que ele pudesse proteger o povo de Israel e se proteger das perseguições de Saul. Tanto é que você vai encontrar esse exército agindo dessas duas maneiras. Ou eles agiam contra as buscas, ou até mesmo em fuga das buscas de Saul contra a vida de Davi, ou eles agiam em proteção às cidades. Em um determinado momento, eles começam até mesmo a agir como um exército oficial. Quando Davi começa a governar, ele começa não para governar o reino como um todo, mas através da cidade de Jerusalém. Por que eu estou te falando isso? Porque nós vamos falar, não é da vida de Davi aqui hoje. Ou Davi não é o protagonista da história. Os protagonistas dessa história começam a aparecer no capítulo número 2. Por mais que dentro do contexto, em envolvimento com Davi, Davi aqui age no texto como um provocador da situação. Mas hoje nós vamos falar sobre a vida de um casal, ou sobre uma vida de uma casa, sobre uma vida de uma família, que também entra em crise. Mas eu começo essa mensagem fazendo você entender que as crises, elas começam a nos cercar, elas começam a acontecer ao lado de nós. Aqui hoje nós tivemos testemunho de crise, no louvor da oferta falamos de crise, no louvor do Ministério de Louvor falamos de crise, falamos sobre a perseguição não parar a igreja, que é tempo de crise. E nós estamos falando isso, sabe por quê, irmãos? Porque não tem nada mais atual do que dizer que nós vamos passar por crises. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida eu tomei a decisão de parar de assistir jornal. Por quê? Porque eram muitas crises e aquilo estava de uma certa maneira abalando o meu coração. Por quê? Porque eu me via sofrendo com a morte de alguém lá em São Paulo que foi vítima de um latrocínio, e é uma notícia. Mas aquilo trazia sofrimento para meu coração, trazia sofrimento para dentro da minha casa, e eu percebi que eu estava sendo abalado pelas crises que me rodeavam, às vezes nem era a minha própria crise. Você vai entender o que eu estou ministrando aqui. Por quê? Porque nós vamos estar atentos e cuidado. Por quê? Porque às vezes as nossas ações vão trazer para dentro da nossa casa, vão trazer para dentro da nossa vida crises que nem são nossas, mas que vão se tornar nossas pela maneira como nós agimos ou pela maneira como nós nos comportamos. Eu sei que eu já prego para alguém aqui e você precisa estar atento a isso, porque já tem coisas que o Senhor já está começando a fazer você perceber, talvez até você começando a lembrar de problemas que você está vivendo hoje, em que você talvez olhe e fale: eu busquei com as minhas próprias mãos. Por quê? Porque não me cercava, ou estava apenas me cercando. Eu fui lá e peguei. Tem gente que fala em minutos de bobeira. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que fala bem assim: sabe os minutos de bobeira? Teve uma fase da minha vida que eu aproveitava todos eles. Era um minuto de bobeira, eu não perdia um. E a gente precisa estar atento. Isso, numa linguagem do dia a dia, a gente está falando de falhas cotidianas, mas nós vamos estar preocupados em observar que a todo tempo tem crises sendo formadas próximo de nós. Se nós não cuidarmos, essas crises entram para dentro da nossa casa. E é por isso que quando eu orei por você aqui na mensagem, eu falei: Senhor, eu sei que tem gente que vai ouvir essa mensagem dentro da crise, mas tem gente que vai ouvir essa mensagem como Nabal, homem de milhares de cabeça de gado e uma esposa bonita e sábia dentro de casa. Era assim a vida de Nabal. Se você for olhar o Nabal do versículo 1 e do versículo 2 do versículo 3, era um homem com riquezas, era um homem com uma esposa sábia, que a Bíblia dá testemunho dele, era um homem que pode dizer que não estava vivendo dias de crise. Mas se você for continuar, e nós vamos continuar na história, você vai perceber que ele fez questão de trazer para dentro da casa dele uma crise que não era dele. E eu preciso que você entenda o que o Espírito Santo de Deus está pregando aqui, porque nós precisamos ter coragem de olhar para a nossa vida e ter a atenção de observar quantas dessas crises nós temos trazido para dentro de nós. Essa semana eu compartilhei um Reels, que era um Reels cômico acerca do psicólogo do SUS, e não sei se você já viu ele, mas a pessoa chegava diante do psicólogo do SUS, e o psicólogo do SUS não tinha um conforto, era só confronto. A pessoa falava: você está em crise? E esse iPhone aí, não está tendo dinheiro para comer, mas tem um iPhone. E ele começava a rebater toda a crise que ela pseudo falava, ele não deixava ela nem falar, mas para dizer assim: você é responsável pelas suas crises. E a verdade é que, se nós formos sinceros, nós vamos observar que a vida é uma vida de muitas batalhas, muitas. Talvez você está vivendo dias de Jó, não deu lugar, mas está sendo provado. Mas na maioria das vezes, as nossas crises são frutos das decisões que tomamos ontem. E é por isso que essa palavra de hoje é para ser uma palavra prática. Eu nem quero caminhar muito para não distrair você,
Mas se você estiver dormindo, eu vou pedir você para caminhar. Começa você a caminhar hoje. Hoje você caminha para não dormir e eu fico parado. Mas o que eu preciso que você entenda é que nós precisamos ter um olhar crítico para quantas vezes nós puxamos para dentro do nosso casamento, da nossa vida financeira, as crises que nós estamos vivendo hoje, com as decisões que nós tomamos, que são decisões que não são decisões alinhadas com aquilo que nós estamos vivendo, ou com o que o Espírito Santo de Deus quer de nós, ou até mesmo com a decisão que a palavra do Senhor tem para nós. Dentro desse contexto, tem um louvor que a gente cantava aí hoje. Eu preciso trazer isso, porque isso falou muito forte ao meu coração. Eu estava meditando essa palavra a semana toda, mas de ontem para cá, eu estava com um dia muito corrido. E eu falei, não vai ter tempo para eu dizer assim, vou tirar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Porque se você perguntar se eu tive 4 horas, mal eu tive para dormir nesses últimos 2 dias. Mas nós tivemos um dia muito corrido, mas em todo tempo eu estava buscando me conectar com o Senhor. E eu lembro que a Laura encantou com um hino há uns 3 dias atrás. E toda hora ela pede, pai, coloca aquela música, o maior vilão sou eu. Não sei se você conhece essa música, mas a música dá um arroxo em dizer assim, a gente fica achando que o problema é lá de fora, mas o maior obstáculo que a gente tem somos nós mesmos, é a nossa carne, é a nossa tentativa de caminhar. E Nabal, e a vida, e a casa de Nabal, experimenta de viver exatamente isso, quando eu puxo para dentro da minha casa as crises. Mas eu queria ter muita hora para pregar aqui, eu só vou até 8h30 hoje, mas eu queria ter muito tempo para a gente pregar. Mas se você descer no texto, você vai perceber que o contexto que se forma é o seguinte: Davi está no Carmelo. Nesse Carmelo, Davi está com seus homens naquela região. E ele percebe que era tempo de tosqueio, era o tempo em que estava sendo derrubada a lã das ovelhas. Sabe o que a Bíblia está dizendo com o tempo de tosqueio? É que o homem de 3.000 ovelhas estava vivendo o tempo em que ele estava rapando a lã das suas ovelhas para se desfazer dela e para encher os seus bolsos de dinheiro. Aí eu quero te fazer pensar que se você estava dizendo, ou se você estava entendendo que Nabal estava vivendo dias de paz, ele estava vivendo dias de paz dentro dos dias de paz. Sabe o que é dia de paz dentro do dia de paz? É o dia do pagamento. É assim, é muito bom saber que Deus é Deus provedor, mas o dia de pagamento é o dia de paz dentro dos dias de paz, não é, irmãos? É aquele dia que você fala, hoje eu vou pedir o japonês, hoje eu vou fazer um pedido especial. Por quê? Porque mesmo quem está vivendo dias de bonança, o dia do pagamento consegue ser melhor. É o dia de paz dentro da paz. O que Nabal está vivendo é um homem com ovelhas, um homem com cabras, um homem com uma esposa bela e inteligente dentro da casa, e que está tosqueando as suas ovelhas em paz, e tosqueando as suas ovelhas e vendendo e pondo dinheiro no bolso. O que a Bíblia está dizendo é que o cenário que se inicia, o capítulo número 25, é um cenário de plenitude. Nós estamos no ano da plenitude, e eu sei que o Senhor tem nos dado muita ministração para a plenitude aqui, mas eu queria dizer para você que existem tempos de plenitude para ser revelado sobre a vida da igreja. Existem tempos para o dia 5 ou o 5º dia útil sobre a sua vida durar mais do que um dia. E se você recebe, eu queria que você entendesse que Deus está nos chamando para experimentar, de conhecer de perto um Deus que conhece as nossas necessidades e quer nos fazer e nos colocar em posição de bênçãos e de vitória. Nabal era da descendência de Caleb, e eu queria poder passar, mas irmãos, ser da descendência de Caleb não é qualquer um. Números capítulo de número 14 vai dizer que quando os homens de Deus foram espiar a terra, antes mesmo de possuir a terra prometida, vão 12 homens espiar, um de cada tribo. Quando eles voltam 10 homens murmurando, queixosos, temendo, 10 homens querendo a cabeça de Moisés, 10 homens que estavam simplesmente chateados com ter caminhado tanto para chegar numa terra que já tinha dono. Mas a Bíblia diz que naquele tempo Deus levanta 2 homens, Josué e Caleb, homens que viram as mesmas coisas, homens que tiveram as mesmas experiências, mas quando eles olharam para a situação, eles falaram assim: olha, a terra é habitada por homens fortes, mas é uma boa terra. A terra é habitada por cidades fortificadas, mas é uma boa terra. Ao invés de eu ficar olhando o tamanho do gigante, esses 2 homens, Josué e Caleb, disseram no seu testemunho diante do povo: olha, eu tenho certeza que Deus não nos tirou a mão forte do Egito em vão. Deus que nos prometeu vai entregar a terra prometida. Nabal vem da herdade, ele vem das heranças, ele vem de possuir aquilo que Caleb havia conquistado, um homem que a Bíblia dá testemunho que era cheio do Espírito Santo. Mas aí eu já vou entrar nos 2 personagens.
Sabe quem são esses dois personagens? E a Bíblia escreve acerca deles nesse capítulo de número 25. O familiar de Caleb, o herdeiro de Caleb, o filho do filho do filho, que eu não sei quantas gerações, mas alguém da casa de Caleb, a palavra foi se afastando tanto, a presença de Deus foi se afastando tanto da casa de Nabal, que o testemunho de Nabal, esse homem da casa de Caleb, rico, esse homem próspero, esse homem de 3.000 ovelhas, esse homem que tinha dentro da sua casa uma mulher virtuosa, inteligente, que a palavra que deu testemunho, por isso que eu estou falando aqui. Eu estava hoje comentando com meu pai sobre essa mensagem, e ele fala: todas as vezes que eu penso sobre Abigail, eu penso numa mulher muito bonita e inteligente, porque a Bíblia fez questão de exemplificar que ela era beleza, tinha beleza e não somente inteligência. Então eu imagino que ela estaria ali na galeria de Esté, que também foi evidenciado pela sua beleza. Ela estaria ali para ser testemunho ou para testificar de alguém que tinha um diferencial de beleza. Esse Nabal, a Bíblia vai dizer que o testemunho dele era como um homem tolo, um homem louco. O louco e o prudente, o tolo e o sábio são talvez as figuras de linguagem mais utilizadas na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar isso com fartura no livro dos Provérbios. Um amante de provérbios, que eu creio que aqui na igreja tem muitos, como eu. A pastora ama mais que eu ainda, mas os amantes da palavra do Senhor vai conhecer o quanto a Bíblia começa a olhar para nós e nos entender que existem comportamentos tolos e existem comportamentos que nos fazem ser reconhecidos como tolos, e existem comportamentos que nos fazem ser reconhecidos como sábio, prudente, homens de Deus. E a Bíblia vai usar esse termo, e todas as vezes que você usar esse termo, você pode até parecer um termo ofensivo, né? A gente usa até para xingamento, mas a Bíblia faz questão de falar não para xingar, mas para dizer assim: ali vai alguém que o seu comportamento ele é impulsivo, ali vai alguém que o seu comportamento ele é pela carne, ali vai alguém que o seu comportamento é injustificável. Semana passada, eu até falei, da última vez que eu ministrei aqui, nós estávamos atrasados, nós estávamos falando sobre as obras do Espírito lá em casa. E aí eu falei, não, semana que vem vamos falar sobre a obra da carne. Aí eu fui estudar sobre a obra da carne, eu falei, não vou falar isso no meu devocional não. Vai dar muito trabalho para eu falar a obra da carne aqui com as crianças. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai olhar Gálatas 5, quando Deus fala sobre as obras da carne, a gente olha assim: meu Deus do céu, como é que pode a gente olhar e entender a verdade que se nós não estivermos cheios do Espírito, é isso que nós queremos para a nossa vida, são tudo obras de morte. E a Bíblia está dizendo, quando a Bíblia cita um tolo, ele está dizendo assim: um tolo é alguém que sabe o que precisa ser feito, mas mesmo assim não faz. O tolo é alguém sabendo que algo leva para a morte, mas mesmo assim o faz. O tolo é alguém que sabe que se não segurar, se não controlar, vai morrer, mas assim o faz. E é por isso que a Bíblia vai dizer que as obras da carne levam para a morte e as obras do Espírito levam para a vida. E eu queria dizer que é testemunho da Bíblia em dizer e que este Nabal era um homem tolo. Dizer que ele era um homem tolo era dizer, ele sabia o que precisava ser feito e ainda assim não fazia. Jesus, quando encerra o Sermão do Monte, o seu mais famoso sermão, Mateus capítulo número 7, a partir dos versos número 22, Jesus começa a dizer assim: olha, aqueles que escutam as minhas palavras e a pratica, é semelhante a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Vai vir tempestade. Sabe o que é tempestade, irmão? É a crise que não é na minha casa, mas é do lado de fora. Vai vir vento. Sabe o que é vento, irmãos? O vento é a crise que está acontecendo lá na casa de Davi, é o problema de Davi. É a crise no povo de lá, mas não é dentro da minha casa. Vai vir e vai tentar bater contra a minha casa, mas não vai cair. Sabe por quê? Porque eu não sou um tolo. Eu edifiquei a minha casa na rocha, na palavra, naquilo que eu aprendi. Mas aí o mesmo texto vai dizer assim: agora aqueles que escutam a minha palavra e não as praticam, ou seja, aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz, ele é semelhante ao homem tolo. Vai vir esse vento, a crise de fora, e derruba a casa dele. Vai vir a tempestade, a crise de fora, e derruba a casa dele. E é por isso que eu queria que você entendesse aqui hoje, que a palavra para você hoje é uma palavra para que você aprenda a lidar em tempos de crise. Crises que vão estar aí. Mas sabe por que a crise chega e entra dentro de algumas casas? Porque existem atitudes que puxam as crises de fora para dentro. Sabe por que o vento derruba casas? Porque tem gente que sabe o que tem que fazer e não faz. Quando a gente olha os primeiros versos, e eu não vou lê-los, mas eu quero que você entenda isso. Os primeiros versos aqui, do versículo de número 4 até o versículo de número 17, é a tolice de Nabal em tona.
Davi está cercando o povo e Davi chama os homens dele e diz assim: olha, Nabal está em tempo de colheita, está no dia 5 na casa de Nabal. Eu estou aqui com o meu povo precisando comer, eu tenho 600 homens precisando alimentar. Davi pega 10 homens e dá a eles uma missão: vai para dentro da casa de Nabal e chama Nabal e diz uma palavra para ele. O versículo de número 5 ou 6, se não me engano, vai dizer assim: vai chegar e você vai dizer assim: a paz seja contigo, homem rico. Olha, obrigado Manuel. Versículo número 6: que haja paz na sua casa, homem afortunado. A palavra do Senhor diz que Davi dá uma ordem para os seus homens: não chega empurrando a porta, não chega batendo, chega dizendo: essa missão é uma missão de paz, a paz seja contigo. O texto vai dizer que eles tinham uma missão de chegar e dar uma instrução clara para aqueles homens, dizendo assim: olha, Davi nos mandou aqui porque ele sabe que você está em tempo de tosquear as ovelhas, ele sabe que seus celeiros estão fartos, e ele viu, e a gente teve a oportunidade inclusive de proteger sua casa, porque se a gente entende o contexto, vai ver que só pelo fato do exército de Davi estar próximo, Nabal estava vivendo a sua colheita em paz, porque os homens que queriam saquear as lavouras, lembra do tempo de Gideão, que o povo vinha saquear a lavoura, lembra do tempo dos juízes, que por vezes eles vinham sobre uma opressão que era o saque, o roubo, lembra da sua casa, lembra da nossa igreja, alguns dias atrás, alguém veio e roubou. O que eu estou querendo dizer para você é que a casa de Nabal vinha vivendo um tempo em que o vizinho estava ajudando só de estar ali, era como se eu estivesse morando do lado do quartel, e aí eu digo: aqui é seguro demais, o quartel é bem aqui do lado, quem quer roubar vai querer roubar o mais longe. Imagina começar a roubar aqui se eu tenho o quartel do lado. Dentro desse contexto, Davi diz para os seus homens, vai lá e diz assim: olha, os seus homens tosquearam ovelhas ao nosso lado e nós não fizemos nada contra eles, nós tínhamos fome mas não tomamos, nós não impedimos eles de fazer a tarefa, agora os seus celeiros estão fartos, muito pelo contrário, servimos como muro, servimos como barreira, protegemos e guardamos vocês, mas agora queremos fazer um pequeno pedido, queremos pedir que prepare aí um alimento, algo que possa servir aos nossos exércitos que está acampado. O que esse homem está vivendo aqui, o que esse homem está experimentando aqui, era uma oportunidade de hospitalidade. Ele ainda faz questão, os mensageiros fazem questão de dizer assim: pergunte para os seus serviçais, pergunte para os seus homens e para os seus trabalhadores, porque eles darão testemunho de como isso é verdade. E aí, dentro desse contexto, Nabal simplesmente ofende os mensageiros, manda-os de pé dizendo: quem é Davi para que eu lhe sirva? Quem é Davi, filho de Jessé, para que eu dê alguma coisa para ele? Nabal dá um bom se vira para Davi. Nabal pega um homem que estava cuidando deles e dá um bom se vira. Sabe por quê? Eu quero extrair 3 lições rápidas para você dentro do que eu te falei aqui. Tem muitas crises que estão entrando para dentro da nossa casa porque tem comportamento de Nabal dentro de nós. Sabe o quê? Quando nós somos orgulhosos demais para escutar quem está vindo diante de nós. Eu sei que o Senhor está falando com gente aqui que talvez é assim, ó. O Senhor primeiro ele amassa para depois reconstruir você. Ele está dizendo assim: olha, a crise que você está vivendo hoje, naquele tempo eu levantei seu pai para dizer: não é esse o caminho, mas você não escutou. A crise que você está vivendo hoje, alguém foi até você e disse: não é esse o caminho, mas eu preciso pregar para quem está vivendo dias de paz. Entenda, nós servimos um Deus que no tempo de paz levanta palavras como essa para mim e para você, para que você compreenda. É tempo de nós estarmos vigilantes e atentos às oportunidades que nos são dadas. Às vezes nós achamos que o caminho ou que aquilo que está sendo colocado diante de nós é apenas para nos tirar, mas é a oportunidade que nós temos de escutar. Os ouvidos podem mudar a vida de um homem. Como eu queria que ao lado de Nabal tivesse alguém como o servo de Naamã, que quando o Eliseu diz para ele, ou manda um recado para ele, dizendo: mergulha 7 vezes no Jordão, ele se enfurece, ele diz não, mas a Bíblia diz que tinha um homem cheio do Espírito ali, e esse homem diz para ele: meu servo, ou meu Senhor, se o homem de Deus tivesse lhe pedido algo difícil, o Senhor não faria? Por que você não faz o que ele está te pedindo? Depois nós vamos embora, mas experimenta fazer o que ele está lhe pedindo. Mas a verdade é que quando nós nos comportamos
clamamos como ouvidos tapados, nós trazemos crises de fora para dentro da nossa casa. Eu preciso pregar aqui para vocês, sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus sendo derramada sobre nossas vidas, por vezes nós o clamamos como misericórdia, mas o Senhor está dizendo, antes de clamar por misericórdia, lembra, eu sou o Deus que abre os seus ouvidos e manda uma mensagem de paz para a sua casa. É dizendo assim, meu Deus do céu. Cleps, desliga esse relógio aí, Cleps. É o Senhor dizendo assim, olha, a gente precisa compreender que tem crise que a gente está vivendo, porque nós temos ouvidos de Nabal. A gente escuta alguém falando conosco, a gente simplesmente não dá valor. O homem dá um conselho, pergunta para os seus soldados, ou para os seus funcionários, talvez eles vão dizer. Eu consigo entender que se ele tivesse bravo, mas se ele tivesse pelo menos perguntado para os funcionários, eles escutassem, meu senhor, realmente, eles eram muitos. Eles eram fortes, eles eram poderosos e mesmo assim não nos fizeram nada. Eu acho que vale a pena abençoar esse povo, porque olha, meu Senhor, nós ficamos com a paz como nunca antes, porque ninguém ia ter coragem de chegar até nós, mas o ouvido do tolo, e eu preciso pregar para você, que a crise entra na casa daqueles que não sabem ouvir as mensagens ou a direção que Deus por vezes tem mandado até você. Então, querido, eu queria te dizer que você quer viver uma vida no meio de tantas tempestades, é terras, é rumores de guerras, é desemprego, é doenças. Então aprenda a escutar. Tem uma musiquinha que a gente canta lá em casa que é ouve sua mãe, menino. Sua vida é uma viagem. Se ela diz que vai chover, pega logo o guarda-chuva. E aí eu quero tomar emprestado a cantiga para dizer o que o Senhor está dizendo para você hoje é: peça o Senhor para abrir os seus ouvidos e arrancar o ouvido de Nabal. Se tem alguém que está vivendo crises após crises por falta de ouvir. Outra coisa que é característica de tolo, sabe o que é? Ele é incapaz de reconhecer alguém que lhe fez o bem, ou que o que ele está vivendo é por conta de alguém. O tolo é ingrato. O tolo é assim, eu estou colhendo, o celeiro está cheio, ninguém me tosquiou, mas eu sou incapaz de reconhecer que isso foi fruto de alguém que esteve cuidando da minha vida. É o Senhor dizendo assim, tem gente que vive crise, sabe por quê? Porque ele acha que é só ele o bom. Ele acha que ele não está ali porque alguém abençoou, porque alguém cuidou. Ele acha que não está ali porque a mão do Senhor está sobre ele. O tolo é incapaz de reconhecer. Sabe por quê, irmãos? Porque se Nabal não podia fazer isso, ou se Nabal não conhecia Davi, ou se Nabal até era do partido de Saul, ao ponto que não queria muito se ligar com Davi, não sei quais foram os motivos, mas Nabal precisava reconhecer, Davi ali estava abençoando a casa dele. E eu preciso pregar para você hoje, porque a gente precisa aprender a reconhecer aqueles que contribuem para o nosso crescimento. Tem muito Nabal no casamento que não consegue reconhecer o que o marido faz, ou o que a esposa faz, ou o que o filho faz. Tem muito Nabal que o seu coração é cheio de orgulho, que ele acha que ele é tão umbilical que ele acha que a vida tem que girar em torno dele. Falo para homens, falo para mulheres, mas em especial para os homens, que acham que assim, não, eu sou o provedor, eu chego aqui em casa, eu sou o rei da casa, né Danilo? Eita! Eu sou o rei da casa, a casa tem que girar em torno de mim, mas não consegue reconhecer as contribuições que estão próximas e o quanto as pessoas têm sido importantes. Mas eu sou assim porque eu sou o tal. Deixa eu dizer uma coisa para você, todas as vezes que você estiver achando muito o tal, cuidado, você pode estar com um coração tolo e um coração de Nabal. Eu vou seguir, mas sabe o que mais que é característica do tolo? O tolo não sabe escolher as palavras na hora. E a sua palavra traz a ira para dentro da sua casa. Nabal poderia dizer, meu senhor, sabe aquela que a gente fala para alguém que vem pedir, a gente não quer dar para quem está passando na rua? Às vezes até porque a gente já é cético, né? Vê uns camaradas fortes, tem uns mais fortes que eu, pedindo no sinal, eu falo, mas por quê? Aí às vezes a gente fala, não, hoje eu não posso não. Nabal poderia simplesmente dizer, não, hoje eu não posso não. Ou não vai dar, apesar de que o discurso foi bem, meu servo sabe, meu senhor sabe que você está colhendo, sabe que você está cheio de dinheiro aí. Nabal poderia ter dado uma palavra branda, ele poderia ter buscado uma palavra de sabedoria, mas Nabal simplesmente devolve dizendo assim, quem é Davi para achar que
vai mandar alguém aqui e vai levar. Nabal faz questão de afrontar. E eu preciso dizer para você, tem gente que só está vivendo crise porque tem boca de Nabal. Tem gente que só está vivendo crise porque suas palavras ferem. Tem gente que só está vivendo crise porque em momentos que ele precisa da direção de Deus, ele está trazendo uma palavra dura e tem provocado o furor dos inimigos. É o vizinho que não gosta de você, sabe por quê? Porque na hora que alguém fez algo que você não gostava, ao invés de você ter uma palavra branda, uma palavra que pacifica, você simplesmente foi lá e afrontou o seu vizinho, e hoje você tem um inimigo morando do seu lado, e ele está lá dizendo assim, se entrar para roubar, eu ainda falo bem assim, ó, aqui tem o gás, eu ainda dou uma força, sabe por quê? Porque na hora que você precisava, não tinha no seu coração, na sua boca as palavras certas. Estou pregando para você dizendo assim, vivemos em um mundo cheio de crises, por vezes essas crises são de fora, mas a gente, com o nosso comportamento, o nosso ouvido, com a nosso orgulho, nossa vaidade, a nossa boca, por vezes nós trazemos essas crises para dentro da minha casa. Eu quero pregar para você, mas antes eu quero dizer a alguém, se tem alguém que comportamentos de tolo, ou ouvido de Nabal, boca de Nabal, comportamentos de coração endurecidos, tem feito você entrar em crise, deixa eu dizer algo para você, hoje é noite desse quadro mudar. Deus quer levantar um novo tempo para a sua casa, Deus quer levantar um novo tempo para a sua família. Começa hoje a mudar as suas sementes, começa hoje a aproveitar melhor as oportunidades. A mensagem do Senhor para a igreja hoje, eu preciso que ela entre para o profundo do seu coração. Tenha coragem de olhar para essa crise e dizer, vai mal porque as minhas atitudes têm sido a atitude de alguém que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Mas aí no 18 o quadro muda, sabe por quê? Porque se na casa tinha um tolo, na casa também tinha uma bela prudente. Se na casa tinha um insensato, na casa também tinha um sensato. E eu preciso pregar para você, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes eu não quero pregar, e por mais poderia, né? A gente já pregou sobre a importância das mulheres, sobre o quanto vale uma mulher sábia. A própria palavra vai dizer que a mulher sábia ela edifica, seu marido tem ganho. A gente poderia pregar sobre isso, mas eu quero que você entenda esse casal aqui sendo você. É você o casal. Não é, eu e a minha esposa, ou a minha esposa e eu. Eu sou a Abigail da minha casa, a minha esposa é um Nabal. Não é sobre isso que eu estou pregando. Eu estou pregando que tem atitudes de Nabal e atitude de Abigail dentro de você. Mas a importa é você estar cuidando do que você quer obedecer. Ou qual vai ser a semente que você vai lançar ao solo. E é por isso que a palavra do Senhor, Gálatas 5, vai dizer que as obras da carne são obras de Nabal. Mas existe um Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração e faz nascer um Abigail. E eu preciso dizer para você, se Nabal trouxe a crise, a Abigail põe crise para fora. E a mensagem de hoje não é sobre Nabal. A mensagem de hoje é o Espírito Santo de Deus faz agir e faz nascer Abigail nos nossos corações. O texto vai avançando e aí o 18 começa, porque se Nabal não escutava, Abigail escutava. A Bíblia vai dizer nos versos que seguem que o servo que escuta a conversa, o fofoqueiro, mas era alguém que percebeu o tolo que era o seu patrão, foi até a sua patroa, foi até a chefe da casa e disse assim, olha minha senhora, a morte está vindo para a nossa casa, porque o teu marido recusou dar ajuda para os exércitos de Davi. A Bíblia diz que na mesma hora aquela mulher percebeu. Deixa eu dizer algo para você, porque aqui eu começo a entregar e dizer o que o Senhor está preparando para as nossas casas e para a nossa família, até mesmo em momentos em que o ontem foi atitudes de tolo e atitude de Nabal, Deus está levantando. Eu me sinto esse empregado fofoqueiro dizendo para você, dizendo assim, esse caminho que você está caminhando é de morte, então busca no Senhor para que Ele produza atitudes de vida, porque o Senhor tem tempo de vida para a nossa casa. A vida de Abigail é diferente, porque se a Bíblia testemunha ele como louco, testemunha ela como prudente. Quando ela percebe a primeira atitude dela, é uma atitude de prontidão e proatividade. Sabe por quê, irmãos? Porque Abigail sabe que o valor da paz. Abigail sabe o valor da paz, eu não sei você, mas a Bíblia vai dizer assim, olha, é muito melhor viver numa casa que falta pão, do que numa casa que tem um richo, uma animosidade. Fala da mulher, né, irmão? Mas eu estou pegando mais leve aqui para não perder o coração das irmãs. Mas nós estamos, o que a Bíblia está querendo dizer é assim, é melhor faltar pão no celeiro do que paz no lar.
É melhor faltar o pão no celeiro do que a paz na cama. É melhor faltar o pão no celeiro do que você não estar conversando com a sua esposa. A Abigail sabia o valor da paz. Sabe o que ela fez, irmão? Ela na hora começou a se movimentar. Ela disse assim: meu casamento pode estar vivendo dias em que a morte está vindo em direção a ele, mas eu vou me pôr de pé em busca da paz. Eu me levanto em busca da paz. Está vindo um trem desgovernado em busca da minha casa, mas eu me levanto em busca da paz. Ela começa a agir cheio do Espírito. Eu gosto, sabe, irmãos? Porque a gente começou a falar ali das atitudes tolas. E aí eu já começo a falar das atitudes de Abigail. Sabe o que Abigail foi? Ela foi em busca de paz. O escritor aos Romanos, no capítulo de número 14, no versículo de número 19, põe aí, Emanuel. Está dizendo assim, olha, que nós nos esforcemos, ou que nós busquemos, ou que nós corremos em busca da paz e do amor e da convivência e da edificação mútua. Sabe por quê? Porque no ambiente de paz nós conseguimos avançar, mas um ambiente sem paz é morte. Deixa eu dizer algo aqui para você: casamento sem paz é morte, família sem paz é morte, emprego sem paz é morte. Então que o Senhor coloque e revista seu coração, para que você entenda que Deus quer te chamar para um tempo de paz. Valoriza a paz, irmão. Se fosse para casais eu ia dizer: às vezes é melhor estender a toalha do que perder a paz. Às vezes é melhor afundar a pasta até o final do que perder a paz. Às vezes é melhor você ficar caladinho do que perder a paz. Mas não estou falando para castrar os homens aqui não, irmão. Estamos falando homem sério, posicionado. Quem está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está pregando para você? A Bíblia diz que Abigail se apressa e começa a dizer para os seus servos: olha, vai, eu vou atrás de você. Nós vamos até Davi em uma missão. Sabe qual era a missão? Era a missão de paz. Aí ela começa a dizer assim: olha, vamos juntar. Junta as servas e diz: prepara pão. Ela junta as servas e diz: prepara mantimento, prepara suprimento. Por quê? Porque eu preciso ir em uma missão de paz. Sabe, irmãos, aqui eu vejo outra coisa se manifestando, e eu preciso que você entenda: quando você não souber o que fazer, quando você não perceber e já estiver dentro da crise. Abigail não estava assim: a crise está lá, se ela beirar aqui eu vou fazer alguma coisa. Não, a ordem, a conversa do servo é: tem um trem vindo em nossa direção e é trem para a morte, é alguém no meio da crise. Deixa eu dizer algo para você: por vezes eu me vejo nessa mesma situação, estou na crise, já estou lá, eu preciso escape. A palavra do Senhor diz, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5. Se você não sabe onde está o caminho, se você não sabe qual é o caminho e a saída, o escape, a sabedoria de Deus, peça para o Senhor, porque Ele não dá a conta-gotas, Ele dá deliberadamente. Eu preciso que você entenda: a presença abundante do Senhor sobre a sua vida vai fazer ser uma presença abundante de sabedoria sobre a sua vida. Mas para que serve sabedoria, se é só para eu olhar e dizer e saber o que tem que fazer? Sabedoria não é conhecimento, irmãos. Conhecimento é assim: eita, olha só, aquilo ali precisa ser feito, eu sei fazer. Mas a sabedoria, ela faz você empunhar a espada e ir em solução ao problema. Abigail não entra para a história como alguém que simplesmente diz: eu sei que o Senhor pode me dar livramento, eu vou orar. E eu não estou diminuindo o poder da oração, eu estou aqui evidenciando a importância do homem e da mulher de Deus de sair do seu lugar e se movimentar em busca de paz. Sabe o que é, irmãos? Sabe quem se movimenta em busca de paz? É o ofendido que diz: meu marido hoje foi grosso comigo. É um Nabal. Mas se eu que sou Abigail, eu vou me movimentar em busca de paz. Quem está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está pregando? É dizendo assim: olha, eu sei que os tempos vão maus, vão difíceis. É o filho dizendo: meu pai falhou comigo, aquele que deveria me proteger me falhou. Mas deixa eu dizer algo para você: o que o Espírito faz em você é se levantar dizendo: eu sou justo juiz, mas para você tem um caminho. Se apressa em direção à paz. Eu estou pregando para uma igreja que vai buscar a paz, entendendo que ela é preciosa. Existe uma paz preciosa para ser revelada sobre os nossos lares, uma paz que salva nosso casamento, uma paz que salva a nossa vida, uma paz que salva a nossa caminhada. Se você é alguém que entende o poder da paz, ainda que esteja vivendo em meio à crise, mas que está clamando a Deus para que a paz venha sobre o seu vento, ou sobre a sua casa, ou sobre a sua tempestade, deixa eu dizer algo para você: Jesus está aqui hoje para dizer: eu vou dar ordens de paz sobre a sua casa. Abigail se apressa e a Bíblia diz que ela vai. Davi vem com seu exército. Davi bonzinho falou bem assim: não preciso do exército todo,
Quando ele fica sabendo, ele diz assim: olha, fica 200 aqui cuidando da bagagem, que eu vou com 400. E até amanhã de manhã não vai sobrar um macho na casa de Nabal. O coração de Davi está cheio de ira. E ele diz assim: não se conhece Davi não? Vai conhecer. Não sabe quem é Davi não, mas vai conhecer. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui, irmão? Davi, ele mordeu a isca que o inimigo estava preparando para a casa de Nabal. Por vezes a gente está desse jeito, achando que o inimigo está furioso com a gente, mas foi você que mordeu a isca. Mas eu preciso avançar, porque eu falei que eu não vou dar protagonismo para Davi aqui. Davi está descendo, e quando Davi está descendo, escondido pelas montanhas, como o texto da palavra vai dizer, chega um momento em que os caminhos de Abigail se cruzam com os caminhos de Davi. E aí Abigail nos ensina mais uma vez, com mais uma atitude de alguém que está cheio do Espírito. Sabe o que ela faz? Ela desce e se prostra aos pés de Davi. Sabe por quê, irmão? Porque o tolo está buscando a razão. O tolo está dizendo e encontrando justificativa de que Davi não trabalhou pelas minhas ovelhas, não deu um dia de comida para elas, não vou lá não. Mas o sábio, ele tem a humildade para entender que a misericórdia e o favor se alcança sendo humilde. Deixa eu dizer para você, quando eu olho para o fruto do Espírito de Deus produzido em nós, paz está lá, é Ele que produz paz. Mas está cheio de comportamentos que fazem com que eu e você dominemos a nossa carne, coloquemos ela no devido lugar e sejamos sensíveis aos filhos. O Espírito Santo de Deus quer de nós e nos dá sabedoria para sermos humildes. Eu estou pregando para você e dizendo assim: a chave de sair da crise não é você ser uma pessoa justa, aquele que se der na minha cara eu dou, a outra não, eu dou é outra. A Bíblia está dizendo: se alguém der na sua face, você dá a outra face. Ele diz: eu nada, eu dou é outra mão. Deixa eu dizer uma coisa para você: a chave de fechar a cova das crises na sua casa é você ter a humildade de reconhecer quando, ainda que talvez existia uma ótica, um lado que tinha uma razão, mas você está pronto e disponível para dizer: não, esse gigante, se vier contra a minha casa, destrói. Eu vou dobrar os meus joelhos. Sabe, irmão, não tem nada mais humilde do que um joelho dobrado. É por isso que a gente ora de joelho dobrado. Eu cheguei aqui hoje, aí a gente demora um tempão para chegar no lugar, né? Quando eu cheguei, ia começar a oração. Aí eu pensei: já vamos orar, eu vou orar em pé. Mas eu falei: não, eu vou dobrar os meus joelhos. Sabe por quê? Porque não existe nada que demonstra mais a nossa dependência de Deus do que os nossos joelhos dobrados. E eu preciso pregar para você: a chave para sair de crise é ter a humildade. Está cheio de gente com crises na vida financeira. Estou pregando aqui, pregando para você, pregando para mim, pregando para as casas. Está cheio de gente que às vezes a chave para mudar é você entender que é tempo de você colocar em uma posição de humildade. É tempo de você se posicionar com humildade. Para quê? Para que a vida venha de volta para dentro da sua casa. E o trem desgovernado de morte, o exército de Davi com 400 homens para ferir toda a sua casa, pare pelo caminho, joelhos dobrados. Aquela mulher começa a falar. Eu gosto de Abigail porque ela se prostra e ela começa a interceder pelo seu marido. Eu sei que você está sendo ministrado pela palavra. Em vez de você ficar querendo guerrear com seus braços, dobre os seus joelhos e interceda. Dobre os seus joelhos e clame pela causa. Deixa eu dizer algo para você: quando você se movimenta por paz, quando você dobra os seus joelhos para clamar ao Senhor, a morte que está vindo em sua casa é freada. Abigail começa a fazer um discurso, irmãos, que eu olho para o discurso de Abigail. Vai não, irmão, fica aqui. Estou até gostando, irmão. Estou piado, mas estou gostando. Abigail começa a fazer um discurso, e eu gosto desse discurso porque eu fico percebendo o interesse em equilibrar. Um discurso que ela consiga acalmar o coração de Davi, evidenciar a grandeza de Deus e clamar a misericórdia para Davi, não pelo coração de Davi, mas pela misericórdia do Senhor. Pastor, que discurso foi esse? Não vou ler. Tarefa de casa, é como se fosse um projetando. Você vai ler esse texto, mas leia com paciência, para você entender uma mulher que chega diante de Davi e começa a afagar Davi, dizendo: Davi, não faça isso não com as suas mãos. O louco do meu marido não merece que você suje as suas mãos. Deus tem um plano sobre a sua vida, Davi. E o plano de Deus sobre a sua vida, Davi, não pode ficar com a mancha de que você se levantou para vingar um seu.
Ele está dizendo assim: olha, Davi, olha a oportunidade que você tem, a oportunidade de deixar que o Senhor vingue e busque pelas suas causas. Olha o discurso dela, irmãos, porque sabe, quando eu olho para esse discurso falou no meu coração um devocional inteirinho. Porque o devocional dela não foi um discurso de manso, não foi dizendo assim: ô Davi, eu vim aqui hoje para dizer que você larga isso para lá. Não, larga não, Davi, larga não. Você é guerreiro do Senhor. Deus tem dado as causas dele na sua mão. Coloca as suas na mão dele também. O discurso de Abigail é recheado de sabedoria, dizendo assim: olha, Davi, você serve um Deus poderoso. Coloca essa causa na mão dele. Eu preciso que você entenda aqui, irmãos. A Abigail está me ensinando, porque ela está me ensinando que eu preciso me apressar para a paz. Eu preciso ter a humildade de dobrar os meus joelhos. E eu preciso confiar ao Senhor as minhas guerras. Porque não sou eu quem travo as minhas guerras, mas é o Senhor. A palavra do Senhor e a história, a vida de Abigail, a ação de Abigail sobre esse lar é de uma mulher que se prostra diante do homem de Deus, alcança o coração dele, ao ponto que o Senhor começa a dizer assim: olha, bendito seja o Senhor, Davi, porque você é um homem de Deus, não suje as suas mãos. O Espírito Santo de Deus que habitava em Davi enche a boca de Davi, e sabe o que Davi diz? Bendito eu não, bendito seja você, bendito seja o Deus que te mandou até aqui para que eu não sujasse as minhas mãos. Eu estou terminando essa mensagem, mas eu preciso terminar com a boca cheia daquilo que o Senhor tem ministrado para você. Deus está dizendo para você: coloque a sua crise nas minhas mãos, deixe que eu trabalhe por ela, não suje as suas mãos. Está cheio de gente dizendo: eu vou dar um fim nessa vida, eu vou dar um fim nesse problema, eu vou dar um fim nessa causa, mas o Senhor está dizendo: coloca nas minhas mãos. O desfecho da história é que ela volta para casa. Davi despede ela dizendo: pode ir, porque Deus te mandou aqui para dar livramento para mim. Davi percebe que não é só ela que está sendo livramento, é ele. Não vai carregar esse sangue nas mãos, não vai carregar uma vingança de ofensa nas mãos. E ele volta para casa, alimentado com as dádivas que recebeu de Abigail. Abigail volta para casa, pega o louco fazendo festa e banqueteando. Sabe por quê, irmãos? O louco, ele nem sabe o que está se passando por trás dele. A Bíblia diz que ela não fala com ele na primeira noite, porque ele estava muito bêbado. No outro dia cedo, ela começa a contar o que havia acontecido. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele homem se entristece. Ele percebe. A Bíblia não está dizendo o que aconteceu, só diz que ele entristeceu. Mas o seu coração fica triste. Passam-se 10 dias. Deus fere ele de morte. E ele se vai. Sabe o que aconteceu com Abigail, irmão? A Bela virou a Bela de Davi. Davi fica sabendo e manda chamá-la. Casa-se com ela. E ela passa a ser a mulher do rei. Deixa eu dizer algo para você aqui. É profético que eu vim ministrar aqui hoje. Eu te falei que não estamos falando de 2 homens. Estamos falando de comportamentos que existem dentro de nós. Tem comportamento de Nabal, tem comportamento de Abigail. Mas é noite de você ser confrontado com a palavra, para que o tolo morra dentro de você, e para que a Abigail dentro de você se assente à mesa do rei, para que você viva em plenitude o que o Senhor tem para a sua vida. Pastor, eu preciso terminar a mensagem. Vou fechar aqui, porque aí eu ganho 15 minutos quando fecho. Eu preciso terminar a mensagem dizendo para você: existe dentro de nós uma escolha. A palavra do Senhor diz que todos os dias nós precisamos escolher o que nós queremos fazer. Qual caminho você vai escolher? Eu quero um caminho de vida, ou eu quero um caminho de paz. Eu quero viver segundo os meus desejos, segundo a minha carne, segundo a minha vingança, segundo o meu orgulho, segundo o meu ouvido altivo, incapaz de escutar alguém. Ou eu quero simplesmente dizer: Senhor, mata o Nabal dentro de mim, para que nasça cheio do Espírito, um homem capaz de vencer as crises. Não vai deixar de ter crise não, irmãos, mas aí na crise você vai caminhar em busca de paz. Você vai caminhar em busca de uma oração de intercessão, prostrando-se diante do Senhor. Você vai caminhar diante dele e dizer: Senhor, guerrei a minha causa. E o desfecho da história é quem tem uma vida, ou quem
quem é guiado pelo Espírito, a recompensa do fruto do Espírito não é que a sua casa vai ser envergonhada, não é que a sua moral vai ser extirpada. A recompensa dos frutos do Espírito é que você vai assentar na mesa do Rei. Eu preciso terminar essa mensagem, mas eu prego para quem está vivendo dias de crise. Não vim aqui bajular você, afagar você. Eu vim aqui dizendo para você: tenha coragem de dizer: eu estou vivendo crises porque tem atitudes de Nabal dentro de mim. Então eu vou sepultar este homem, eu vou sepultar essas ações, porque eu quero viver com atitudes dignas, cheias do Espírito, de um homem e de uma mulher prudente. Por quê? Porque Abigail salvou sua casa naquele dia. Pastor, mas Nabal morreu. Nabal morreu, mas não ia morrer só Nabal. Ia morrer Nabal, ia morrer os servos, ia morrer os filhos, ia morrer todas de sexo masculino que tivesse na casa. Teve vida na casa de Abigail. Por quê? Porque ela agiu cheia do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé que eu quero terminar ministrando essa palavra sobre a sua vida. Talvez tem dias, talvez hoje seja o seu dia 5, cheios e paz sobre paz. A mensagem para você é um alerta, porque o inimigo está tentando levar crise para dentro da sua casa. Seja cheio do Espírito Santo. Ei, se Abigail tivesse lá para receber os servos, ela não tinha entrado na crise. Eu prego para quem não vai entrar em crise porque ouviu essa palavra, mas prego para quem vai encontrar escape dela nessa noite, porque ouviu essa palavra. Não é o que eu disse, mas é a palavra do Senhor que está sendo ministrada, em dizendo assim: ela é viva, ela é eficaz. Eu não me sinto mais aqui do que esse mensageiro que corre até o servo e diz: se as atitudes de Nabal não parar e não começar a nascer uma atitude de Abigail, é tempo de morte. É morte para nossa vida espiritual, é morte para nossa família, é morte para nossos negócios. Mas eu quero pregar que o nosso Espírito faz gerar Abigail. O Espírito Santo de Deus faz gerar Abigail em nossos corações, e a Abigail que gerada em nós faz com que nós vencemos as crises e nos assentamos à mesa do Rei. Ei, eu vou terminar orando por você. Eu não vou suportar ficar aqui, mas eu quero te dizer que enquanto você tiver coragem de dizer: Senhor, que o meu Nabal morra, que nasça em mim um homem e uma mulher de Deus. Enquanto você tiver coragem de colocar diante do Senhor com a humildade de dizer: Senhor, aperfeiçoa. Sabe por quê? Porque amanhã o Nabal vai querer dar a resposta, porque amanhã o Nabal vai querer deixar de escutar aqueles que estão caminhando ao meu lado. Mas eu creio que o Espírito do Senhor não fez o pastor ser confrontado com essa palavra por uma semana, ser ministrar e desgastar aqui a energia que eu nem tinha para pregar para você e dizer: vai ser tempo de vida para a sua casa. É dia do Senhor mudar o seu quadro. Eu vou terminar orando por você, mas antes de orar pela igreja, eu quero saber se entrou alguém aqui distante dos caminhos do Senhor, carente, vivendo dias de crise, mas crises que caminha sozinho e quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém que quer renovar a aliança com Ele, ou quer entregar a vida para o Senhor, que faz gerar Abigail em nossos corações? Tem alguém? Se tiver, saia do seu lugar, venha até aqui que eu quero orar por você. Seja um tempo novo, um tempo de vida. Seja um tempo que a morte que vinha contra a sua casa vai frustrar. Tem alguém para entregar a vida para Jesus? A porta está aberta. O culto hoje, eu sei que muitos vieram para cá na ressaca da linda conferência feminina que nós tivemos. Mas eu sei que se você veio para cá hoje, talvez a convite de alguém, talvez veio arrastado, talvez veio porque alguém falou para você: vamos lá, porque lá é o lugar da vida. A vida começa em receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém para Jesus? Amém. Então eu quero agora orar por você que precisa que a crise se encerra hoje. Marcos capítulo número 4 diz que os homens de Deus, os que caminhavam com Deus, aqueles que tinham sido escolhidos discípulos de Jesus, estavam no barco e a tempestade veio. Eles começaram a temer e eles foram até Jesus e acordaram Jesus. Eu vim aqui hoje para dizer para você: se você está vivendo em uma crise em que a morte já caminha em direção à sua casa, seu casamento, você vai sair daqui com a ministração da parte de Deus. Deus está começando a mudar o quadro, porque você vai começar a caminhar em direção à paz, porque você vai dobrar e se prostrar os seus joelhos e interceder por a sua causa, e você vai confiar a sua guerra nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, que eu quero orar por você. E ao terminar essa oração, nós vamos cantar. Já entra no coro, irmão. No coro.
nós vamos cantar vida e ministrar vida sobre as nossas famílias. Pai querido Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor confiou e ministrou ao meu coração. Agora, Senhor, que possa ir de encontro às necessidades dos Seus filhos. Eu não conheço quem é o exército de morte que está vindo. Eu não sei em direção a qual área da vida que está vindo. Tem gente que o exército de morte vem para envergonhá-lo na vida financeira. O exército de morte vem para ceifar seu casamento. O exército de morte vem para ceifar sua vida espiritual, para te tirar da comunhão. Mas hoje a palavra do Senhor foi uma palavra que vai se levantar, Abigail, para um tempo de vida. Pai, em nome de Jesus. E eu creio em lares restaurados, eu creio em casamentos restaurados, eu creio em morte sendo mandada embora para a glória do Teu nome. E se você também crê, aplauda o nome do Senhor Jesus e vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. Não limito o que eu vou fazer, eu lhe garanto e avivo pra você. Existe vida. Encerramos aqui esta ministração. Que esta palavra gere frutos em você. Saiba mais sobre a nossa igreja em adviva.com.br.